O Dia da Vitória costuma ser lembrado apenas como o encerramento militar da Segunda Guerra Mundial na Europa. Porém, por trás das cerimônias, discursos e desfiles, existe uma disputa permanente pela memória histórica. Estados Unidos, Rússia e até o Brasil utilizam essa data para reforçar narrativas nacionais, fortalecer patriotismos e legitimar projetos políticos atuais. A lembrança da guerra deixou de ser apenas memória histórica e passou a ser instrumento de poder e influência global. A Segunda Guerra Mundial não foi somente um conflito militar entre países rivais. Ela representou um choque brutal entre projetos políticos, econômicos e ideológicos que disputavam o controle do século X, o avanço do nazismo, do fascismo e do militarismo japonês colocou o mundo diante de uma destruição inédita. Milhões morreram em campos de batalha, cidades foram arrasadas e populações inteiras viveram sob medo, fome, perseguição e devastação contínua. Quando a Alemanha nazista assinou sua rendição em maio de 1945, o planeta celebrou o fim de uma das maiores tragédias humanas da história. Mesmo assim, o encerramento da guerra não significou paz imediata. O conflito continuava no Pacífico e o mundo rapidamente mergulharia em outra disputa global. A Guerra Fria. A vitória aliada destruiu regimes totalitários, mas abriu espaço para novas disputas de influência entre Estados Unidos e União Soviética no planeta. Nos Estados Unidos, o Dia da Vitória é constantemente associado à defesa da liberdade e da democracia ocidental. Discursos presidenciais costumam destacar o heroísmo militar americano e o sacrifício dos soldados que combateram na Europa. Porém, essa narrativa frequentemente reduz a participação decisiva de outros povos aliados, especialmente os soviéticos, que sofreram perdas humanas gigantescas na frente oriental durante os anos mais violentos do conflito mundial. Na Rússia, o chamado Dia da Vitória possui um significado ainda mais profundo. A memória da Grande Guerra Patriótica tornou-se um dos pilares da identidade nacional russa. Desfiles militares, homenagens aos veteranos e discursos patrióticos reforçam a ideia de resistência diante da invasão nazista. Ao mesmo tempo, o governo russo utiliza essa memória histórica para fortalecer sentimentos nacionalistas e legitimar posições geopolíticas atuais perante o Ocidente. O Brasil também construiu sua própria narrativa sobre a guerra. A participação da Força Expedicionária Brasileira na Itália torna-os símbolo de coragem e patriotismo. Os pracinhas enfrentaram dificuldades extremas, clima hostil e um inimigo experiente. Ainda assim, a atuação brasileira costuma receber pouca atenção no debate público nacional. Muitos brasileiros conhecem mais detalhes de guerras estrangeiras do que da própria participação do país no conflito mundial. Existe ainda uma contradição histórica importante. Enquanto o Brasil lutava contra regimes autoritários na Europa, vivia internamente sob a ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas. Isso revela como a política internacional nem sempre segue coerência absoluta com a realidade doméstica. A luta contra o totalitarismo no exterior coexistia com censura, perseguições políticas e concentração de poder dentro do território brasileiro naquele período histórico. As celebrações do Dia da Vitória frequentemente exaltam armas, batalhas e estratégias militares, mas silenciam parte do sofrimento humano causado pela guerra. Milhões de civis morreram em bombardeios, campos de concentração e massacres. Crianças cresceram sem famílias, cidades inteiras desapareceram e populações foram deslocadas à força. A memória da vitória não pode apagar a dimensão humana da tragédia que marcou profundamente o século XX. Outro aspecto relevante é a disputa contemporânea pela interpretação da história. Governos utilizam eventos do passado para fortalecer agendas políticas atuais. O uso constante de símbolos militares, patriotismo intenso e narrativas heróicas pode transformar lembranças históricas em ferramentas ideológicas. A guerra deixa de ser apenas objeto de estudo e passa a funcionar como um instrumento emocional de mobilização política e social das populações.
A memória da Segunda Guerra também revela como democracias podem entrar em crise rapidamente. O nazismo não surgiu do nada. Ele cresceu em meio ao caos econômico, ressentimento social, radicalização política e descrença institucional. Por isso, estudar esse período é essencial para compreender os perigos do extremismo, da manipulação das massas e da destruição gradual das liberdades civis dentro de sociedades aparentemente estáveis. O avanço tecnológico da guerra mudou completamente a relação entre humanidade e destruição. Aviões, tanques, submarinos e armas industriais ampliaram o alcance da morte em escala inédita. O conflito terminou abrindo caminho para a era nuclear, mostrando que o progresso científico pode servir tanto ao desenvolvimento humano quanto à devastação absoluta. O século passou a conviver permanentemente com o medo de destruições em massa. As homenagens aos combatentes possuem importância legítima. Muitos soldados deixaram suas famílias e enfrentaram horrores inimagináveis, acreditando defender liberdade e sobrevivência nacional. Entretanto, honrar veteranos não significa transformar guerras em espetáculos românticos. A verdadeira memória histórica exige equilíbrio entre reconhecimento do sacrifício humano e reflexão crítica sobre os interesses políticos, econômicos e ideológicos envolvidos nos conflitos. O Dia da Vitória deveria servir menos para alimentar disputas políticas atuais e mais para ensinar responsabilidade histórica às novas gerações. Em tempos de polarização, propaganda digital e conflitos internacionais crescentes, lembrar os erros do passado torna-se essencial. A Segunda Guerra Mundial mostrou até onde o fanatismo político, o autoritarismo e o culto ao poder podem levar sociedades inteiras quando a razão desaparece do debate público. Mais do que uma celebração militar, o Dia da Vitória representa um alerta permanente à humanidade. A liberdade, a democracia e a paz não são conquistas automáticas ou eternas. Elas dependem de memória histórica, senso crítico e responsabilidade coletiva. Quando sociedades esquecem os custos humanos das guerras e transformam o passado apenas em propaganda política, aumentam os riscos de repetir tragédias semelhantes no futuro da própria civilização humana. Gostou? Então não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir nosso canal para ver mais temas de história como esse.